Fala pessoal, tô aqui hoje para responder com vocês as questões que vocês mais erraram durante essa segunda semana de desafio e a primeira delas vai ser sobre direito penal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou pegar a canetinha aqui. Pedro e Paulo combinam de praticar um crime de furto em determinada creche, com a intenção de subtrair computadores. Importante sempre no direito penal você avaliar ou analisar a intenção do agente que pratica o crime, com a intenção de subtrair computadores. Pedro então sugere que o ato seja praticado em um domingo, quando o local estaria totalmente vazio e nenhuma criança seria diretamente prejudicada. Ou seja, a questão já está deixando claro para você que a intenção de Pedro era praticar furto. Por isso até que ele queria que não tivesse ninguém no local, tal, para que não fosse necessário empregar violência ou grave ameaça. Vamos seguir. No momento da empreitada delitiva, Pedro auxilia Paulo a entrar por uma janela lateral e depois entra pela porta dos fundos da unidade. Já no interior do local, eles verificam que a creche estava cheia em razão da comemoração do Dia das Mães. Então Pedro pega um laptop e sai de imediato pela porta dos fundos. Então Pedro só pegou o laptop e saiu pela porta dos fundos. Mas Paulo estava armado sem que Pedro soubesse. Informação importante, porque vai repercutir no concurso de agentes lá na frente, como eu vou explicar para vocês. Paulo, que estava armado sem que Pedro soubesse, anuncia o assalto e subtrai bens e joias das crianças, pais e funcionários. Captadas as imagens pelas câmeras de segurança, Pedro e Paulo são identificados e denunciados pelo crime de roubo duplamente qualificado. Ou seja, o MP denunciou os dois por roubo duplamente qualificado. Colocou tudo que a gente chama no bolo, né? Mas vamos lá ver se está correto. Com base apenas nas informações narradas, a defesa de Pedro deverá pleitear o reconhecimento da. Importante se atentar ao comando da questão. Aqui o examinador quer saber o que você, na qualidade de advogado de Pedro, iria alegar, certo? Seria alegar participação de menor importância, cooperação dolosamente distinta, cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância. Enfim, vamos lá. Considerações para poder responder essa questão. Primeiro, a gente tem que ter conhecimento do que está sendo cobrado. Concurso de agentes, artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas excominadas, na medida de sua culpabilidade. O que é que esse caput está trazendo para a gente? Ele está trazendo aqui a teoria adotada no Brasil, que é a teoria monista. Eita, essa letra, cara. Estou escrevendo com mouse e não dá muito não, tá só um M. Teoria monista ou unitária. Monista, unitária, ou seja, um crime só. Qual é o raciocínio aqui? Todos os agentes que concorrem para o crime devem responder pelo mesmo resultado. Essa é a regra, respondem pelo mesmo crime. Mas a questão está querendo saber exatamente a exceção. E aí fica o bizu. Geralmente, quando em texto de lei nós temos uma regra no caput, nos parágrafos vêm as exceções. É o que a gente vai analisar aqui agora. Primeira exceção, parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então aqui nós temos o instituto da participação de menor importância e a consequência jurídica dele. Qual é a consequência jurídica? A diminuição da pena de 1/6 a 1/3, certo? O que é a participação de menor importância? É aquela que concorre para o crime, mas a conduta não tem tanta gravidade no contexto fático, certo? Como, por exemplo, o cara que... Imagina que Paulo tivesse chegado para Pedro e tivesse dito, cara, eu vou praticar um furto ali. E Pedro tivesse dito, eita, beleza, vai lá, pratica mesmo. Isso é uma participação de menor importância, certo? Mas vamos lá, sem entrar muito ao mérito nesse contexto, vamos para a segunda exceção. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, do crime menos grave. Essa pena poderá ser aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, certo? Então aqui já temos o gabarito da questão. Por quê? Porque a questão deixou clara que a todo momento Pedro quis praticar o crime de furto, que é menos grave do que o crime de roubo. E ele nem tinha conhecimento de que Paulo estava armado e Paulo também não avisou que ia praticar o crime de roubo com as pessoas que estavam lá, entendeu? Então não é justo que
Pedro responda pelo crime de roubo se ele não quis participar e se ele também não concorreu para esse crime, certo? Então, em obediência ao princípio da vedação à proteção deficiente do Estado, deve haver essa proteção, essa garantia de que a justiça seja feita, de que Pedro responda apenas pelo crime que ele praticou, de roubo. Já que, conforme o parágrafo 2º aqui, ele não era previsível o resultado mais grave, porque ele não sabia que Paulo estava armado, e ele quis praticar um crime menos grave, certo? Qual é a consequência jurídica? Aplicada a pena do crime menos grave, certo? Vamos lá. E se fosse previsível, né, poderia aumentar até a metade, mas não era previsível, então essa causa de aumento de pena também não incide. Vamos voltar para a questão agora para responder. Alternativa A. Participação de menor importância, gerando causa de diminuição de pena? Não, porque a gente já viu que não é caso para participação de menor importância, porque ele quis praticar um crime menos grave, certo? Cooperação dolosamente distinta? Não. Gerando causa de diminuição de pena? Não, por quê? A cooperação dolosamente distinta não gera causa de diminuição de pena. Quais são as consequências jurídicas da cooperação dolosamente distinta? Aplicação da pena do crime menos grave ou aumento até a metade se o resultado era previsível, o que não é o caso. Não era previsível porque ele não sabia que Paulo estava armado. Então não é letra B também. Cooperação dolosamente distinta gerando a aplicação da pena do crime menos grave? Sim, aqui nós temos nosso gabarito, letra C. Participação de menor importância? Não, não é o caso de participação de menor importância, certo? Então, vamos lá para a próxima questão. Questãozinha agora sobre direito processual penal, mais especificamente sobre prisões. Vamos lá? Após ser instaurado o inquérito policial para apurar a prática de um crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, vamos lá? Culposa, informação importante aqui. Aqui tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Outra informação importante, pena máxima do delito. Foi identificado que o autor dos fatos seria Carlos, que em sua folha de antecedentes criminais possuía 3 anotações referentes a condenações com trânsito de julgado pela prática da mesma infração penal, todas aptas a configurar reincidência quando da prática do delito ora investigado. Importante a gente entender aqui que ele já havia transitado em julgado antes dele praticar esse novo crime aqui em questão, certo? Esse trânsito de julgado não ocorreu durante a investigação desse novo crime. Vamos lá. Encaminhados os autos ao MP, foi oferecida a denúncia em face de Carlos pelo crime antes investigado. Diante da reincidência específica do denunciado civilmente identificado, outra informação importante quando a gente está tratando de prisões é a identificação civil do investigado, certo? Por quê? Se a gente não consegue identificar civilmente a pessoa que está sendo investigada ou presa, as consequências jurídicas serão diferentes. Porque a gente não sabe quem é o cara, não sabe qual é o documento dele, se ele realmente existe para o mundo jurídico ou não, certo? Então, a identificação civil é um fator aqui que é de extrema importância, certo? Se a gente não conseguisse identificar ele civilmente, as consequências jurídicas seriam outras. Mas aqui a questão está dizendo que ele foi civilmente identificado. Então a gente sabe quem ele é, certo? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Foi requerida a decretação da preventiva. Um absurdo, né? Vocês vão ver por quê depois. Recebidos os autos, o juiz competente decretou a preventiva, reiterando a reincidência de Carlos e destacando que essa circunstância faria com que todos os requisitos legais estivessem preenchidos. Aqui ele está falando dos requisitos do 312 e 313 do Código Penal. A gente vai chegar lá. Vamos lá, ele está dizendo que a reincidência já supriu esses requisitos. Será? Vamos lá. E aqui ele pergunta qual vai ser a medida cabível, né? Liberdade provisória, relaxamento ou revogação. Enfim, vamos lá. Primeiro, artigo 312. No artigo 312, o legislador trouxe para a gente os motivos dos quais o magistrado pode se utilizar para decretar a prisão preventiva. Vamos ver quais são eles? Vamos lá.
Primeiro, a prisão preventiva poderá ser decretada como 1. Garantia da ordem pública. Certo? Como, por exemplo, garantir que aquele cara não vai continuar praticando outros crimes daquela mesma espécie enquanto estiver sendo processado. Garantia da ordem econômica, aqui no caso de crimes financeiros e etc. Por conveniência da instrução criminal, aqui também para garantir que o cara não vai atrapalhar a instrução criminal, por exemplo, ameaçando vítima, ameaçando testemunha, esse tipo de coisa. Ou para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir que ele não vai fugir e a lei vai ser aplicada. Estou falando bem em linhas gerais assim, porque nossa intenção aqui é tornar a informação clara para que você acerte a questão, e não para que você seja extremamente técnico, beleza? Vamos seguir. Quando houver prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, certo? Temos o indício suficiente do crime? Temos. Da autoria também? Temos. Mas não temos os requisitos que a gente acabou de avaliar, certo? Vamos seguir. Parágrafo 1º. A preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras cautelares. A gente viu que não tinha nenhuma cautelar aqui que tinha sido imposta a ele, como por exemplo, limitação final de semana, prisão domiciliar, esse tipo de coisa, certo? Monitoramento eletrônico. Não tinha. Então aqui não é o caso para a nossa questão. A decisão que decretar a preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio do perigo de existência concreta de fatos novos, contemporâneos que justificam a aplicação. Princípio da fundamentação, que não interessa também a nossa questão. Vamos lá. Artigo 313. Aqui ele traz os requisitos para a aplicação da prisão preventiva. Vamos ver quais são. Artigo 312. Será admitida a preventiva 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Vamos voltar na questão. Aqui a gente trata de crime doloso? Não, é crime culposo. E a pena máxima? É superior a 4 anos? Não, é de 2 anos. Então esse primeiro requisito já não está verificado, já não pode decretar a preventiva com base nesse requisito. 2. Se o condenado tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado, ressalvado o disposto no inciso 1. Outro crime doloso. A questão diz que ele foi condenado por sentença transitada em julgado, aqui ó, por outros crimes iguais, pela prática da mesma infração penal, ou seja, a lesão corporal culposa no trânsito, culposa. Então, o 2 também, já o 1 está excluído e o 2 também. 3. Se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, o que não é o caso também. Ou seja, até agora a gente não achou o requisito, o fundamento para a decretação dessa prisão, certo? Então, vamos continuar procurando. Isso aqui você tem que ter tudo na mente. Parágrafo 1º. Também será admitida a preventiva. Será que a gente vai achar o fundamento aqui agora? Vamos lá. Quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa, ou quando ela não fornecer elementos suficientes para esclarecer, devendo o preço ser colocado no editamento de liberdade, dúvidas sobre a identidade civil. A gente tem dúvida aqui? Não, porque a questão diz que ele foi civilmente identificado, que o magistrado conseguiu identificar ele civilmente, o delegado de polícia, e assim comprovou para o magistrado. Enfim, ele foi civilmente. Então aqui também não é motivo justo que possibilite a preventiva ser decretada. Vamos seguir. Última hipótese, né? Não será admitida a preventiva com a finalidade de inspeção. Pronto. Aqui ele está dizendo que a gente não pode decretar a preventiva sob o argumento de que é uma espécie de antecipação de cumprimento da pena ou em decorrência imediata da investigação criminal, tal. É uma vedação à aplicação de preventiva. Não se aplica ao nosso caso aqui também, certo? E por último, eu quero trazer para vocês o artigo 316 do Código do Processo Penal, que ele estabelece que o instituto cabível para que a gente possa conseguir a revogação da preventiva é o pedido de revogação da prisão preventiva, certo? Olha só o que ele diz. O juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a preventiva se, no decorrer da investigação do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, o que acontece? Se a preventiva fosse legal, certo? Se a prisão fosse legal, nós nos
utilizaríamos desse instituto aqui da revogação para pedir a liberdade, a emissão do alvará de soltura para o preso, certo? Mas nesse caso a gente verificou que a prisão é ilegal, certo? Por que ela é ilegal? Porque a gente procurou o requisito jurídico, o requisito legal, e ele não existe. Se ele não existe, a prisão é ilegal. A revogação cabe no caso de prisão legal, que se tornou desnecessária lá na frente, certo? Porque desapareceu os requisitos. Não é o nosso caso. Então, o nosso caso é de relaxamento de prisão. Porque a prisão é ilegal por ausência de requisitos. Ou seja, essa prisão não devia nem ter sido decretada, porque não obedeceu aos requisitos legais. É ilegal, a gente pede o relaxamento da prisão. Beleza? Vamos voltar para a questão. Agora a questão diz o que o advogado deverá requerer, né? Aqui, prisão de liberdade provisória? Não, porque a liberdade provisória iria caber aqui se a prisão fosse legal, mas desnecessária, entendeu? Para o fato, não é o caso aqui. A prisão, a gente já identificou que a prisão é ilegal. Então a gente já exclui as hipóteses aqui, ó. Revogação? Não, porque revogação é para prisão legal e a prisão é ilegal. Então a gente fica entre essas duas hipóteses de relaxamento. Vamos ver qual está correta. Relaxamento de prisão, tendo em vista que a prisão, em que pese ser legal, não, já achamos um erro aqui também. Sobra pra gente a letra D, o relaxamento da prisão dele, pois ela é ilegal. Letra D, o seu gabarito. Viu só como é fácil? Se a prisão foi ilegal por não obedecer os requisitos, relaxamento. Se ela for legal, pode ser tanto liberdade provisória como revogação. Revogação, se ela já tiver sido decretada e desaparecerem os requisitos. E liberdade provisória, se ela for legal, mas for desnecessária, certo? Espero que tenha ficado claro, bem rápido e objetivo, para que vocês absorvam esse conhecimento e levem para a prova. E vamos lá para a próxima questão.